E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey. Eu sou o Fatal. E nós somos da MangaTube. A sua rede de animes e mangás aqui no YouTube. Isso, galera. E também a sua rede de exércitos no YouTube, tá? Por quê? Esse vídeo nós vamos falar de patentes de exército. Mas não é patente de cagar não, tá? É patente de exército. E aí você pergunta assim, vou fechar esse vídeo, porque eu tô... Vocês falaram que essa semana é semana Fullmetal, vai falar de patente de exército. O que tem a ver? O que tem a ver? Bom, galera, lá em Fullmetal Alchemist nós temos os militares, e aí eles têm as patentes, então às vezes você vê lá, segunda tenente, sei lá, marechal, e o Führer lá, major. Aí você se pergunta, que diabos é isso? Porra é isso? Né? Qual que é a diferença? Como que eu sei que o Mustang, que é o capitão, é maior do que a segunda tenente Hawkeye? Por quê? Por que eles devem respeito? Então esse vídeo a gente vai falar sobre as patentes do exército, vai te fazer conhecer mais. Quem sabe aí você que é um jovem que tá nos seus 18 anos, se inscrever no exército, você já vai conhecendo, aí você já vai pensando assim, eu vou entrar no exército aí, mesmo eu não querendo, e vou virar um major. 2021 aí, quem for fazer 18 anos em 2021, se aliste no exército brasileiro. Aí já sabe, pelo menos você já vai pro exército sabendo as patentes, tá? Então é disso que nós vamos falar nesse vídeo. Sentido! E se você gosta do conteúdo do nosso canal, conteúdo de Fullmetal Alchemist, de patentes aí, já deixa o seu like aí no vídeo, né? Porque isso nos ajuda imensamente. E se você que for menino não der o like, você vai ser chamado pro exército. Você vai ser convocado. As nossas catiças pegam, viu, pessoal? Pega, viu? Então deixa o like. Se você quer ser dispensado, deixa o like. Agora, se você quer servir, é só não deixar o like. Mas eu duvido que você queira. Deixa. Se você quer servir, deixa o like. Deixa, que aí você vai ser chamado mesmo. Se não for inscrito no canal, se inscreva, galera. Acompanha aí a Semana Fullmetal e lembra de ativar o sininho para você sempre receber as notificações logo que os vídeos forem lançados. E lembrando que no final dessa semana vamos fazer uma live especificamente no domingo, onde iremos conversar com vocês, bater um papo, trocar uma ideia sobre Fullmetal Alchemist e também iremos fazer um sorteio, galera. Isso. E para participar desse sorteio, basta estar na live e também seguir a gente no Instagram. Então o Instagram tá aí na descrição e também está aparecendo aí na tela. Bom, galera, a Mestres, ele é um país fictício, né, que foi criado para ser usado na história de Fullmetal Alchemist, mas tal como muitos países do nosso mundo, ele também possui um exército, né, e cada função ali do exército é nomeado com uma patente. E a patente, gente, ela é uma hierarquia no exército. Ou seja, quanto mais alto, mais respeito você tem e maior é o seu grau de importância. Geralmente, quando você entra, né, no exército ou em qualquer tipo de área militar, você começa ali por baixo, né, no solo da cadeia alimentar. E aí, você pode ir subindo de acordo com o tempo, né? Conforme o tempo for passando. Ou através de uma prova, né? Onde você vai lá e faz a prova e passa e sobe. Ou até mesmo a sua morte. Sim, dependendo aí da forma que você morrer aí servindo a sua nação, você pode ali, como forma de homenagem, você subir ali de patente. E lógico, né, se você fazer assim um ato heróico pela sua nação, você também com isso pode subir de cargo. E lá em Amestres, antes de você entrar no exército, você primeiro tem que entrar na polícia. Entrando na polícia, indo bem, fazendo as provas, você pode entrar no exército e você vai começar no exército como um soldado. Depois de ralar como soldado, aí você de 18 anos já se prepara. Vai carpir muito. Vai lá. Você vira soldado de primeira classe, já não carpe tanto assim. E aí depois você vira a primeira patente do exército, que é o cabo. O cabo, que é o que soca na bunda do soldado. O cabo, normalmente, ele corresponde à primeira ou segunda graduação que pode ser obtida por um soldado. E o cabo é o cargo mais baixo do exército. Mas quem possui a patente de cabo pode liderar uma esquadra de soldados. Ou seja, você pode ficar responsável ali por um montoado ali de soldados. Só que ninguém na história de Fullmetal Alchemist foi apresentado como cabo, a menos que a gente considere ali alguns figurantes que às vezes aparecem. E depois de cabo ali, você ralando muito como um cabo, você pode subir para sargento. E como sargento também ralando muito,
fazendo suas provas heróicas, provas físicas, tudo aí, você pode subir para segundo sargento. E depois de ralar muito como segundo sargento, você pode... Rala. Você pode subir para primeiro sargento ou sargento-major. E as responsabilidades desses sargentos, elas diferem de instituição militar para instituição militar. Por exemplo, eles podem chefiar uma fração da tropa de 9 a 13 cabos ou ser responsável pelo comando de um pelotão de 50 homens. Em algumas instituições militares, os sargentos eles possuem somente funções administrativas, então geralmente eles que vão ali só cuidar das responsabilidades de um quartel, né, enfim. Ou também na instrução de soldados, então ficar responsável ali pelos novos soldados naquele quartel. E em outras instituições, ele também pode assumir comandos de combate. E no caso dos sargentos majores, eles têm um pouco mais de responsabilidade. Eles podem, por vezes, assumir responsabilidades de oficiais, por exemplo, tomar conta de uma parte do exército, ou tomar conta de uma frota que está fazendo uma ronda, ou até mesmo de guarda, esse tipo de coisa. E em Fullmetal Alchemist, nós temos como segundo sargento o Sargento Brosh, e como primeiro sargento o Sargento Fuire. E depois de ralar muito ali como primeiro sargento, você pode se tornar um subtenente. O subtenente, ele exerce um cargo de adjunto do comando de um batalhão, brigada ou até mesmo do exército. Batalhão, galera, é um conjunto de soldados. Brigada é um conjunto de soldados e que pode ter cabos também, que é um número maior. E um exército é um exército, são várias patentes. Aquele que junta a ramela toda ali e vai todo mundo pra guerra. Esse é o exército. E as principais funções de um subtenente é supervisionar, né, todos ali aquelas pessoas que ele é responsável, ou seja, todo mundo que está abaixo do seu cargo, e também de assessorar o seu comandante, ou seja, quem está da patente acima, nas atividades diárias daquela unidade de exército. E assim como o primeiro sargento, o subtenente ele também pode chefiar um tiro de guerra, que é ali, né, um conjunto militar que você que vai fazer 18 anos no ano que vem, você vai visitar esse tiro de guerra aí. Vai ter que jurar a bandeira lá, botar a mão no peito. E em Fullmetal Alchemist nós temos o subtenente Falman, né, que ele faz parte ali do grupinho do Mustang. E a partir de agora, começam os cargos oficiais do Exército. Agora, a partir daqui, você já não é pouca coisa, não. E desses cargos mais altos aí, no piso ali nós temos o segundo tenente. Na hierarquia militar, o segundo tenente seria ali o primeiro cargo do oficialato, que faz parte do círculo dos oficiais subalternos. E ele fica ali entre os postos de capitão e primeiro tenente. E a função do segundo tenente é comandar um pelotão. Um pelotão é um monte de soldados, de cabos e de outras patentes que são abaixo de segundo tenente. E em Fullmetal Alchemist nós temos a segunda tenente, a Maria Ross. Também tem o segundo tenente Breda, o segundo tenente Havok e também a segunda tenente Rebecca. Depois de você ralar muito ali como como segundo tenente, mano, você já tá todo Passa o mertiolate com você, que você tá ralado já. Você ralou mais ainda e subiu pra primeiro tenente. O primeiro tenente, ele é só um cargo que fica abaixo do cargo de capitão e acima do cargo de segundo tenente. E sua função, assim como o segundo tenente, também é de comandar um pelotão, ou também pode exercer a função de oficial executivo de um exército. E em Fullmetal Alchemist, nós temos a primeira tenente, Hawkeye. Nossa, ela é linda. É demais, é uma das minhas favoritas. Também, a minha também. Você já tá com a pele toda grossa, de tanto que você ralou. Ralou, curou. Aí você, de primeiro tenente, você pode virar o quê? Um capitão. E capitão é um posto oficial que ele existe na grande maioria dos exércitos pelo mundo. E essa patente de capitão corresponde a quem fica responsável por comandar uma companhia de soldados, ou seja, muitos soldados. E capitão ele fica ali, né? Acima do primeiro tenente e abaixo do major. E em Fullmetal Alchemist nós tivemos um capitão que foi apresentado, que foi o capitão Bill Canir, né, lá de Briggs. E aí,
você já não aguenta mais ralar, mas você continua ralando. E vira um major. A função de major normalmente se refere a de adjunto ou a de comandante ou de chefe do Estado-Maior de uma unidade militar. Lá na história de Fullmetal Alchemist, os alquimistas federais, eles possuem uma patente que é igual à patente de major. Então eles já começam, ó, já é o único que não precisa ralar. Se você já quer chegar major, é só você virar um alquimista federal. Se bem que a prova de alquimista federal, você tem que ralar também. Então, você ralar, tem. De qualquer jeito, você vai ter que ralar de alguma forma. Você que vai pro exército ano que vem, já pensa, você pode virar um major. Mas pensa, pra você chegar no major, você vai ter que começar de baixo. Começar de baixo é o quê? 12 horas no sol, carpir terreno, esse tipo de coisa. Acordar de madrugada, ir pra água. Lavar banheiro. É isso aí. Pegar sabonete no chão. Só que também, pessoal, os alquimistas federais não significam que eles ficam congelados como major. Eles podem também subir de cargos e a gente tem exemplos disso em Fullmetal Alchemist. Por falar em Fullmetal Alchemist, como exemplos de major, a gente tem o major, o Armstrong, né, o Alex. Os brilhinhos dele. Os brilhinhos, Mook, adoro ele. A gente também tem o major Diolo Comanche, que é um major aposentado. Ele é aquele que parece o carinha do Monopoly. Tem também o Major Kimble, que aí acaba depois virando a casaca. O Dr. Marco também, ele tem a patente de Major. O Show Tucker, né, que, gente, vamos concordar que esse é um dos personagens mais odiados do mundo. E também o Major Miles, lá de Briggs. Tem bastante Major aí, como vocês puderam ver. Aí, agora você é um Major. Você é o pica das galáxias. Você já tá em uma patente boa. Você já ralou muito, você não quer mais ralar. Mas aí você vai lá, grandiosamente comete um ato heróico e sua patente sobe. E seu joelho rala. E aí você se torna um tenente-coronel. Coronel. Já é um... Coronel já é coronel. Sentido, coronel! Posição, soldados! Sentido! Aí o soldado, virar para a direita! Aí todo mundo vira. Virar para a esquerda! Deixa eu virar aqui! Virar para a frente! Descansar! Aí pronto, aí você fala, porra, já tô nesse nível, pra mim tá suave. E no posto de tenente-coronel, olha só como a responsa também sobe. Você recebe o comando de um batalhão. Você vira dono ali, mano. Os caras podem fazer o que você quiser. Você comanda, você manda em tudo ali que você quer, mano. O que é tiro de guerra pra você? Você tem um batalhão, gente. Batalhão, um monte. Nossa, meu Deus do céu. É muita gente, muitos soldados. Muitos meninos de 18 anos ali. Coitado. É por causa do coronel que esses garotos aí ficam carpindo terreno. E em Fullmetal Alchemist nós tivemos o tenente-coronel, o Maes Hughes, que infelizmente veio a falecer. E ele é um exemplo de uma pessoa que subiu de patente depois da morte. Ele virou general de brigada após a sua morte, né? Então ele recebeu uma patente póstuma. Aí você fala, mano, essa vida de tenente-coronel aí não tá com nada, é uma palavra muito grande, tenente-coronel, quero subir de cargo. Aí você vai lá, rala mais um pouquinho, e aí sua patente diminui. Você vira um coronel, que antes era tenente-coronel. Agora você é um coronel. Mas no exército no exército esse é maior, tá? Mas é que diminui ali o nome. E o coronel, galera, é a patente mais alta que um oficialato pode chegar antes de virar da parte de general. E em Fullmetal Alchemist, o nosso grandíssimo, bonitíssimo, daoríssimo Roy Mustang começa a série como coronel e termina a série como general de brigada. E aí o Mustang é um exemplo de um alquimista federal que subiu de cargo. De major ele já subiu para coronel. Agora começam os cargos do generalato, que é aí que você já tem função de general. E o primeiro cargo de general é o general de brigada. General, o bagulho já é mais louco, hein? Aqui, gente, aqui você já ralou. Aqui não, aqui, mano, aí você tá agora recebendo a cura das suas raladas. Porque aqui, galera, além da parte de você poder comandar, né, todos os exércitos do país e toda uma guarnição, coisas do tipo, você também começa a ter um envolvimento na política do país, do estado também. Sim. Então,
né? Já é um general, cargo de importância. Você já é pica, você não precisa mais ralar nada. Você só precisa continuar ali. E o general de brigada, ele é aquele que comanda uma brigada, né? Como o Fatal falou, uma brigada, gente, é muita gente. São muitos soldados e muitos cargos de patentes abaixo, que geralmente são ali do oficialato, né? Pode também comandar unidades operacionais de diversas armas e também regimentos de exército. Então aqui já começa, né, a importância. E o general de brigada aí, como o Joey falou, ele pode comandar aí a questão das armas. Então ele pode comandar... usar, né? Quando usar, onde usar. Ele pode ordenar uma bomba, um canhão, ou até mesmo aqueles avião, kamikaze, sei lá. Gente, O general, ele manda, todo mundo faz, velho. É isso. E em Fullmetal Alchemist nós temos o general de brigada, o Basker Gran. Aí você apenas existiu como general de brigada e aí vagou ali uma vaga ali. E aí os caras, vamos subir esse cara aqui. Aí sobe você e você vira um general de divisão. E esse é um posto intermediário ali entre o general de exército e o general de brigada. E os generais de divisão, eles são aptos a comandar uma divisão, que é nada mais que vocês aí já sabem, uma grande unidade militar. E é grande mesmo, rapaz, porque é uma unidade que pode conter de 9 mil até 20 mil homens. Gente, é muitos jovens de 18 anos aí, você pode ser um desses, cacete. Você pode estar lá carpindo um terreno, mas saiba que antes do major, do coronel, da porra toda vai ter um general lá que falou que era pra você carpir terreno. E uma divisão, ela é composta por diversos regimentos e diversos batalhões, por isso que é esse tanto de pessoas. E em Fullmetal Alchemist nós temos o general de divisão, Hal Crow, e também a general de divisão, Olive Armstrong, que também é uma das minhas personagens favoritas. Olive é foda. E aí você cansa de cuidar de 20 mil homens, você quer cuidar de mais. Você quer mais, é ganancioso. Você é muito ganancioso, você vai lá, troca ideia ali, pá, mostra os atos heróicos aí do seu exército, né? E aí, em vez deles subirem, quem sobe é você. E você vira um general de exército. E um general de exército, ele é basicamente um general assim como os outros, só que esse general, ele pode comandar um exército durante um ataque, durante uma invasão, durante uma defesa e coisas do tipo. Ou seja, guerras emocionantes. Ele é a patente mais baixa, nos considerando assim os exércitos, as patentes que existem de fato no mundo, ele é só a mais baixa entre a mais importante. Só tem mais um caminho para você botar mais um inscrito para você se tornar a patente superior. Se você chegou em general, aí você pensa, será que eu desisto? Não. Mano, eu dou um tapa na sua cara, você vira general e desiste, né? Não desista. Continua, você não precisa mais ralar. Já ralou tudo que tinha que ralar lá atrás. Agora, somente exista. Não seja o Bebe que virou o Pato Donald no telefone e desistiu, porque a mulher tava querendo exorcizar ele. Só que em Fullmetal Alchemist nós não tivemos nenhum personagem mostrado como general de exército. E aí nós chegamos à patente mais alta de um exército, que é a patente de marechal. E o marechal, ele é general de exército total do país. O general de exército, ele comanda um exército. Agora, o marechal, ele comanda todos. Ele manda nos exércitos do Brasil, vamos supor, do Brasil. O marechal, ele manda no exército do Brasil todo. O que ele quiser, mano. Se ele falar, olha, quero que ele aperta o botãozinho ali. Ele fala que ele já ralou muito. Ele vai lembrar assim, nossa, mano, eu ralei. Eu vou... Se ele apertar um botãozinho e falar, olha, eu quero que todos... o pessoal desse exército de São Paulo dance de calcinha. Tem que fazer. Você vai ter que fazer. Não pode, ele é a patente máxima. Você não pode desobedecer um lá que o general falou. Mas e se eu não quiser dançar não de calcinha? Não existe. Mano, ou você dança, ou você vai... No caso certo que deveria ser feito, você seria preso. Mas como a gente sabe que não funciona assim, você vai apanhar. É isso que vai acontecer. Você vai levar uma surra até você dançar de calcinha. E o marechal, no mundo real, né, é o cargo máximo do exército. Não tem como você ser superior, subir mais do que um marechal. E em Fullmetal Alchemist nós temos um marechal que foi mostrado, que é o Marechal Grumman, né, que é o avô da segunda tenente Hawkeye.
Mas aí você já é um marechal e você, não satisfeito com só isso, você quer mais. Você não quer só o comando dos exércitos do Brasil. Você quer o Brasil inteiro pra você. Então o que você faz? Vai lá dar um golpe militar, acaba com o governo, cria uma ditadura e se torna um Führer. E o Führer, ele é um cargo que atribui ao líder supremo do país em que ele vive ali. O país que ele comanda, né? Ele vira o líder supremo. O que ele falar pra qualquer ser que habita nesse país é uma ordem e, mano, não tem pra onde correr. E aí, você, qualquer um, seja você militar ou não, você tem que respeitar o Führer. E o nome Führer, ele foi baseado no nome que foi dado pra patente máxima do exército alemão, que foi o Führer. E quem que foi esse Führer aí? Uma pessoa, né, que acho que nem podemos chamar de pessoa, uma pessoa que causou um holocausto no mundo, que foi Adolf Hitler. Sim, galera, o Hitler era um Führer, né? Ele era o líder supremo da Alemanha. Ditador, né? Mas, como em Fullmetal Alchemist nós não temos o Hitler, mas nós temos o King Bradley. E ele foi, né, o Führer durante a história de Fullmetal Alchemist. Ele foi o Hitler em Fullmetal Alchemist. Mas aí depois que ele, spoiler, morreu no final, o Grumman que acaba assumindo como Führer do país, e aí ele acaba não sendo tão tirano. E só lembrando que a Hiromu Arakawa, ela escolheu esse cargo Führer como patente máxima justamente para fazer menção à Segunda Guerra Mundial, ao exército alemão nazista de Hitler, porque o que o Bradley e os homúnculos faziam ali em A Mestres era realmente uma ditadura, né? Você lutar pelo exército e você obedecer o exército com unhas e dentes. Basicamente ali o que aconteceu com os Istvalianos foi a mesma coisa que aconteceu com os judeus. Exato. É a mesma coisa que o Hitler fez. Só não teve campo de concentração em Fullmetal, mas de resto teve tudo. Bom, pessoal, então esse é o vídeo com as patentes, né, do exército e os seus significados. Esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que tenhamos tranquilizado vocês jovens que estão indo servir o exército. Olha só onde você pode chegar, né? Quem só sabe? Não queira se tornar um Führer, né? Por favor. Pelo amor de Deus. Não, mano, eu não vou nem falar. Não seja um Führer. Chegue no Marechal e pronto. Só faça isso. Dê o seu like no vídeo. Isso. Deixa o like e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E deixa aí nos comentários qual é a patente que você quer chegar no exército. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou. Eu queria ser um coroner e tchau. E sentido! Tchau! General Fatar. Não, senhor! Não serei tão pataco, senhor! Daqui a pouco eu vou botar o saco na cabeça do maluco e falar, cadê o baiano? Não, senhor!